Pessoal, muito bom dia. Então, mais uma edição do Be Mais Talks aqui na Bi 220. Para quem está vendo aí no futuro, né, o Be Mais Talks é um evento de conhecimento e troca de conhecimento super importante na Bi. E esse, mais importante ainda, porque ele vai falar sobre nós mesmos, né, e sobre a formalização e materialização de coisas que envolvem a nossa cultura. Né? Então, um evento super importante. Hoje a gente está aqui com duas pessoas maravilhosas de uma grande parceira nossa, que é a Slap Law. É uma parceria ali do jurídico que nos ajuda na elaboração de termos, de contratos, tira nossas dúvidas, nos socorre ali nas horas mais importantes, né? Entre outras questões. Então, hoje a gente tem aqui a Michele, sócia do Slap Law, especialista em societário e M&A, e a Betânia, também sócia do Slap Law, especialista em privacidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um novo, entre aspas, documento de algo que a gente já pratica no dia a dia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o nosso Código de Ética e Conduta. Então, passo aí para as meninas. Meninas, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade aí, tá bom? Bom, obrigada, pessoal, primeiro pela atenção aí, né? E a gente vai apresentar o código, né? A gente vai ter a participação também do Edu ali explicando valores, né? A parte mais institucional, né? A parte mais do dia a dia de vocês. E é para ser um tópico bem leve, assim. Vocês fiquem à vontade para nos interromper, para fazer perguntas. Mas como o próprio Edu comentou e durante as nossas conversas com os demais sócios, né? O código de ética ele tem um objetivo, né, específico, que é a gente trazer uma maturidade para a operação, né, trazer uma maturidade para a sociedade, e a gente, para a sociedade que vocês, né, participam, e a gente trazer um pouquinho o que vocês realizam no dia a dia, né, escrever isso num documento que vai trazer a cultura, a responsabilidade, a ética, e vai trazer essas normas todas compiladas num único documento, né. Aqui a gente vai falar um pouquinho de anticorrupção, mas a gente também vai falar de valores, de práticas relacionadas à propriedade intelectual. Então, é para ser, apesar de ser um tema um pouco mais complexo, a gente quer trazer aqui uma leveza para que vocês possam tirar eventuais dúvidas e a gente possa explicar como que funciona esse código e qual é o alinhamento dele com a própria BI 220, né? Então, só para a gente esclarecer, o objetivo do Código de Ética e Conduta é a gente assegurar, né, que todos os prestadores de serviços, os sócios, os terceiros contratados, né, e até mesmo os clientes, eles observem nessas regras de integridade, transparência, e a gente tem uma boa condução do nosso negócio, né? Então, o objetivo é a gente alinhar, né, essas regras e trazer um padrão ético e legal para toda a operação, né? Criar um ambiente também seguro para as pessoas, para um trabalho claro e um trabalho respeitoso, né? A gente traz aqui também a quem o código se aplica, né? Que são os sócios, prestadores de serviço, fornecedores, os clientes, administradores, parceiros comerciais e os terceiros relacionados, né? Então, terceiros ali que eventualmente vão fornecer alguma coisa, né? Então, a gente tem. Todas essas pessoas precisam observar as boas práticas da BI 220, né? Para que a gente tenha um bom dia a dia entre todos vocês, né? Pode passar, B. O Edu vai explicar um pouquinho para vocês, né? Vai, né, comentar os valores, então passo a palavra para o Edu. Show, participação especial do Edu aí. Legal, obrigado. Então, é muito interessante nessa questão do código, porque, como eu comentei antes, ele materializa algumas coisas que a gente já pratica de fato, né, no dia a dia. Então, isso é muito legal e é legal dividir isso com vocês nesse sentido, né. A ética e a integridade, também ligada ali com respeito e diversidade, é algo que a gente sempre tenta incentivar e motivar entre nós, né? Em qualquer evento, desde lá do processo seletivo, a gente tenta tornar o mais humanizado possível, respeitando ali roteiros de entrevista, algo baseado em competências, né? Até nossas atividades internas nesse sentido. Então, esses são alguns dos nossos valores, né? A gente poderia citar outros aqui que fazem parte do nosso dia a dia, como uma cultura de feedback, por exemplo, valorização, celebração, mas esses se incluem dentro disso. Né? A transparência de atividades ali, gostaria de citar, a gente tenta ao máximo deixar nossos processos bem abertos para vocês
Temos os direcionadores estratégicos, onde a gente compartilha muito das nossas decisões, né? Então, como que está o nosso cenário, por que nós tomamos determinada decisão. Então, tudo isso visando a transparência também. Excelência de entregas é algo que não tenho que falar, não só para entregas, mas a gente tenta trazer uma excelência de experiência para vocês. A gente sempre pergunta nas one-on-ones como está sendo o trabalho, está dando certo, né? Então, é uma satisfação de time, assim. Compromisso com a sociedade, acho que tem muito a ver com o porquê a gente está fazendo isso em objetivos, né? A gente tem tudo isso dentro da casa e a gente quer formalizar isso para que os clientes também saibam, para que profissionais saibam, para que próximos profissionais saibam no que a gente acredita também. Confidencialidade, uma questão de proteger o cliente, os usuários, mas proteger a vocês também, né? Proteger a todos nós. Então, acho que tem muito disso dentro dos nossos processos. E a conformidade legal é algo que eu vejo que amarra tudo isso, né? E a parceria com a Slap Law nos ajuda nesse sentido, tira as nossas dúvidas. A gente erra também, né? Então isso faz parte do show e a gente vai corrigindo essa trajetória e criando novos processos, novos documentos para embasar. Pode passar, por gentileza, meninas. Legal, aprofundando um pouquinho no respeito e diversidade, como vocês podem ver, nós somos um time pequeno, né? Nós ainda somos um time pequeno, com pessoas muito valiosas, escolhidas a dedo, criteriosamente, né? Mas nem por isso a gente deixa de olhar para o respeito e para a diversidade. Então, como eu comentei antes, o respeito é algo que nós motivamos, incentivamos, como a gente pensa as experiências, né? Sempre que a gente discute ali nos bastidores, talvez em momentos que vocês não tenham tanto acesso, com a gestão a gente pensa em como as pessoas vão se sentir, como a gente vai abordar isso. Então, isso faz parte do nosso debate, digamos assim. E sempre importante lembrar, né, não apoiamos nenhuma forma de discriminação, né, então com base em gênero, raça, etnia, orientação sexual, região, religião, qualquer outro aspecto. Aqui temos uma equipe diversa, mesmo dentro do nosso ecossistema pequeno, e acho que isso é muito legal. Pode passar, por favor, meninas. E a gente sabe, né, e reconhece que a gente tem oportunidade, sim, para ter um time ainda mais diverso, né, com mais pessoas pretas, com mais mulheres, por exemplo, mas eu acho que uma coisa que a gente pode olhar hoje, e né, pensem aí com vocês se vocês concordam, é que nós somos muito diversos em relação a perfis, né, a gente tem pessoas muito diferentes aqui. Então, tem pessoas que falam um pouco mais, tem pessoas que falam um pouco menos, tem quem gosta de futebol, tem quem não assista. Eu, por exemplo, não assisto, só zoo quem assiste, tá tudo certo. Então, acho que essa diversidade de pessoas é extremamente positiva, né? Um exemplo onde a gente consegue ver isso é o BNews, né? A gente teve o BNews lançado essa semana e a gente traz muitos relatos, histórias de vocês ali, e a gente vê como vocês são diferentes e como isso é legal, e que isso não é um impeditivo para a gente trabalhar, pelo contrário, é algo que agrega muito, né? E isso muito se vê, por exemplo, do nosso processo seletivo, que é baseado em competências, então a gente não frisa num perfil específico de pessoa, a gente frisa no que ela pode entregar como resultado, né? E nós temos ferramentas para isso também. E eu acho que eu não poderia deixar de falar de diversidade sem falar nos clientes, né? Nós temos clientes muito diferentes também, temos clientes de tamanhos diferentes, de segmentos diferentes, e a gente vê também, por causa disso, como a gente tem sites de negócios diferentes, né? E como vocês têm o contato com isso no dia a dia. Então, é só para ampliar um pouquinho a visão de vocês de como a diversidade e o respeito nos impacta no que está aqui dentro, mas também no que está fora. Tá? Obrigado, meninas. Passo para vocês a continuidade. Perfeito, Edu. Bom, gente, a gente vai iniciar, né, com... iniciar não, porque o Edu já estava falando da diversidade, mas o nosso próximo tópico, e talvez seja um tópico que muitas vezes as pessoas pensam que é um pouco distante, né, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de suborno, as pessoas têm a tendência a achar que isso não... que isso está distante, que isso não afetaria qualquer tipo de empresa, né? Mas quando a gente fala de código de conduta,
a gente tem um objetivo de ampliar, né, os negócios, de trazer cada vez mais clientes e, inclusive, trazer mais prestadores de serviço, mais fornecedores. E a gente precisa desse alinhamento interno para que todo mundo esteja ciente, né, de como funciona essas situações, né, de corrupção no dia a dia, o que pode ser considerado corrupção e o que é, né, uma política de brindes, né? Brindes muitas vezes estão relacionados a esse tipo de situação mais confusa e muitas vezes antiética ou até mesmo ilegal. Né? Então, a gente fez um resumo de algumas situações, né? Então, a BI-220, ela tem um compromisso com a anticorrupção, né? Então, qualquer forma de corrupção, suborno ou favores, né, para eventualmente uma vantagem ilícita, isso é estritamente proibido, né? E isso vai ser investigado, esse tipo de atividade suspeita, para que a gente siga buscando uma integridade, uma transparência, né? A corrupção, o suborno e essa situação de favores, ela é relacionada a um órgão público, né? A gente não está falando aqui de uma empresa privada com outra empresa privada, né? Aqui a gente está falando, eventualmente, da BI-220 atender um cliente que seja uma prefeitura, o governo federal, algo relacionado a isso, né? Porque é aí que a gente tem essa situação de corrupção, né? Quando a gente está falando de empresas privadas, a gente tem situações de conflitos de interesse, né? A gente tem situações de concorrência desleal, mas a gente não está falando de corrupção, né? Corrupção usualmente é relacionado a órgãos públicos, né? Então, quando eventualmente a gente está fazendo algo para um cliente e a gente precisa protocolar alguma coisa em um órgão público, eventualmente, ofertar um dinheiro para essa pessoa, né, para que isso acelere um processo, isso é visto como corrupção e isso é estritamente proibido, né? Então, será investigado. Né, a gente busca, então, também evitar, né, relatórios que eventualmente a gente maquia ali alguma informação. Isso é uma forma da gente não trabalhar com clareza, com integridade, e também é uma forma da gente não estar cuidando desse formato de integridade da própria B220, né? Então, além das situações de vantagem ilícita, né, para um órgão público, a gente também tem que cuidar com as nossas entregas, né, a gente ter essa integridade na entrega final com o cliente, né. Como eu comentei com vocês, as investigações de atividades legais, elas serão realizadas, né? Então, se eventualmente a gente vê um prestador de serviço, um fornecedor aceitar uma comissão indevida para fazer alguma coisa específica em uma atividade da B220, isso deve ser encaminhado para o comitê de ética, isso deve ser investigado, para que a gente mantenha ali as boas práticas na B220, uma boa reputação no mercado, e a gente não se queime, né, com pouca coisa, né? Então, esse é o objetivo, né, da política anticorrupção. Pode passar, B, por favor. Quando a gente fala, né, de política de brindes e presentes, a gente precisa também alinhar o que seria de fato um brinde, né? Uma coisa que seria aceitável a gente entender como um brinde e o que já é demais e já seria considerado algo como uma vantagem ilícita, né? Então, por exemplo, se a gente está falando com um fornecedor, um cliente, e eventualmente ele nos oferece algum tipo de brinde como uma caneta ou alguma coisa, né, um acesso para algum tipo de evento que não seja muito caro, né? Isso são brindes razoáveis e a gente não teria problema na aceitação deles. Mas, por exemplo, se um cliente nos oferece uma visita de campo que não tem muito a ver com o nosso negócio e aí a gente recebe algum tipo de vantagem muito maior do que a necessária, né? A gente recebe pagamentos maiores, acesso a um evento muito mais caro, sem ter esse alinhamento com a BI-220, ou até mesmo, né, o exemplo de um relógio, alguma coisa mais cara, né, que não seja de fato aceitável como um brinde, isso é uma vantagem ilícita, isso pode influenciar decisões comerciais, isso pode influenciar a própria prestação de serviço interna dos prestadores, né, dos fornecedores, e isso pode estragar ali a operação no dia a dia, isso pode queimar a B220. Então, quando nós estamos falando com clientes e existe essa oferta relacionada a algum tipo de brinde,
a gente precisa tomar cuidado na aceitação deles e se eventualmente tiver algum tipo de dúvida, a gente sempre pode acessar o comitê, né, questionar o comitê, e perguntar, olha, esse aqui pode ser visto como uma vantagem ilícita, né? Então a gente ter um pouco de bom senso, mas ao mesmo tempo, se tivermos dúvidas, sempre há um canal aberto com o Edu e com os demais membros do comitê para que vocês tenham, né, esse acesso à informação e a gente não tenha nenhum tipo de conflito ali no dia a dia. Sobre patrocínios e doações, também é importante aqui a gente endereçar, né, qual é a política da B220 da porta para fora, né? Os patrocínios e doações, eles sempre serão feitos com uma finalidade ética, né, sem criar conflito de interesse com a própria sociedade. Sociedade, eu falo, né, a B220, e sem influenciar as decisões, né? Então, quando o Edu fala de uma diversidade, quando o Edu fala do respeito à individualidade de cada um, a gente está falando também no momento da política de patrocínios e doações, né? A B220 não vai apoiar organizações que estejam em desacordo com a própria diversidade que a B220 apoia, né? Então, a questão, né, manter algo relacionado a uma política mais apartidária, a gente tomar esse cuidado, né, no dia a dia de manter da porta para dentro a diversidade e também da porta para fora com patrocínios, eventos, parceiros e próprias doações, né? Então, os prestadores de serviços, clientes, podem ficar tranquilos, né, com relação a isso, porque a B220 não vai relacionar a sua imagem a patrocínios e doações de empresas que não tenham os mesmos objetivos no dia a dia, né? Então, aqui é mais para todos saberem como funciona essa política, né? E a prevenção a conflitos de interesses, né, ela faz parte também dessa situação mais ética. Aqui a gente também está falando de empresas privadas, né? Aqui a gente não está falando somente de um cliente ente público, né? Então, situações que eventualmente ocorram, né? Um conflito de interesses entre sócios da B220, um cliente, ou eventualmente um prestador de serviço, que também presta serviço para outra empresa, a gente precisa tomar um cuidado aqui. Vou dar um exemplo especialmente relacionado à concorrência, talvez seja algo que fique mais claro, né? Quando a gente atua, né, na B220 e a gente também atua com terceiros, né, e é amplamente possível isso acontecer, a gente precisa tomar cuidado quando existe uma concorrência direta, por exemplo, e a gente evitar algum tipo de prestação de serviço relacionada a um cliente ali, que possa ocasionar uma desvantagem para a B220, né? Então, a gente não levar informações da B220 para outro cliente, ou eventualmente a gente não atuar em uma situação extremamente concorrente que a B220 possa ter uma desvantagem no dia a dia, tá? Pode passar, B, para o próximo slide. A gente vai falar um pouquinho de contratação de terceiros, né? Aqui, contratação de novos prestadores de serviço, contratação de fornecedores, eventualmente que a gente tenha no dia a dia, como eu comentei, o objetivo da organização da governança é que a gente tenha também uma ampliação da B220, que a gente possa crescer como empresa. E aí, para a gente crescer como empresa, a gente precisa crescer de uma forma organizada, né? Então, a contratação de terceiros, ela precisa ser realizada com base em critérios rigorosos, né, de uma qualidade ética e também analisando, né, o compliance dessa empresa, se essa empresa observa essas boas práticas que a gente também está falando aqui, né? Então, se a empresa observa essas regras de anticorrupção, se a empresa tem algum tipo de organização relacionada à diversidade, ao respeito, à ética, né? Como eu comentei, situação de patrocínios e brindes, ela se aplica lá, mas ela também vai se aplicar para terceiros, né? Terceiros fornecedores, terceiros prestadores de serviço. A B220 não vai estar atrelada, né? Se juntar a uma empresa que não tenha o mesmo objetivo com a diversidade, o respeito, né? E com a situação ética também, né? Anticorrupção. Né, empresas que tenham algum tipo de atividade meio esquisita, algo que a gente não está em acordo, não vai ter a sua imagem atrelada à B220. Então, em um exemplo prático, né? Quando a gente está buscando um fornecedor de um software, por exemplo, ou um novo prestador de serviço, não vai ser avaliado somente a qualidade dessa entrega, né? A qualidade que essa pessoa pode realizar no dia a dia. Não basta somente uma operação boa, né? Numa finalidade de uma entrega com qualidade.
mas também uma conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, um histórico de ética empresarial bom. A gente precisa ter essa análise para que os parceiros, né, sejam avaliados e sejam bem considerados na BI 220. Pode passar para o próximo, B. Todos os terceiros, né, contratados, eles vão passar por essa análise, por essas regulamentações aplicáveis e também pela análise do próprio Código de Ética da BI 220. Eles vão ter acesso ao código, né, o código está também no site da BI 220, e quando um terceiro iniciar a relação com a BI 220, a gente também vai ter a assinatura de um termo de adesão, né, a pessoa está ciente que o código existe, está ciente, né, que existe essa responsabilidade, e que eventualmente ela pode ser, né, desligada, ela pode ter o encerramento do contrato caso ela não esteja em acordo com o que a BI 220 pratica. Né? Então, isso serve para setor de marketing, para setor comercial, a gente sempre buscar essa ética, né? E a gente manter uma boa reputação no mercado. Pode passar, B. Então, como eu comentei, né, por fim, a gente tem uma situação de monitoramento contínuo, né, quando a pessoa ingressa, né, como um terceiro relevante ali, a gente vai ter análise dessas obrigações legais, a pessoa precisa aderir ao código e o monitoramento ele vai seguir acontecendo ao longo do dia a dia. Então, em um exemplo prático, não basta, né, a pessoa não estar cumprindo os prazos, né, a gente precisa ver se existem falhas recorrentes na prestação de serviço e também falhas recorrentes em eventual situação de ética, em eventual situação relacionada a esse respeito, né, às boas práticas e à cultura da BI 220. Em casos relacionados a isso, né, medidas corretivas vão ser aplicadas, né, então, eventualmente, uma multa contratual, algo relacionado ao desrespeito ali prático no dia a dia, e em casos extremos, a BI 220 pode e deve encerrar a parceria, para que a gente não tenha, né, um problema maior, tanto na operação, né, tanto algum sócio, algum prestador estar desconfortável com o terceiro, quanto algum cliente, alguém de fora, né, estar desconfortável e não gostar mais, né, da BI 220 como uma empresa, um prestador de serviço. Tá? Pode passar, B. Vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual, ela é bem importante, assim, especialmente quando a gente fala de design, quando a gente fala de desenvolvimento de software e quando a gente fala também da utilização de softwares de terceiros, né? Então, a BI 220, como uma empresa, ela valoriza a propriedade intelectual, tanto a interna quanto a de terceiros, né? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento, o desenvolvimento interno de vocês, a gente tem que tomar esse cuidado, né? O respeito à propriedade que a BI 220 desenvolve e também o que vocês utilizam relacionado aos terceiros, né? Quando nós estamos utilizando softwares, a gente precisa tomar o cuidado que esses softwares sejam originais e que se há uma necessidade de contratação, uma necessidade de uma autorização prévia para a utilização de um software ou de uma imagem, por exemplo, a gente busque essa autorização, a gente respeite, né, o direito do terceiro sobre isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um design, a gente vai buscar uma imagem, a gente vai buscar um texto específico, a gente vai buscar algo que já foi desenvolvido por um terceiro, a gente precisa, né, ter essa autorização prévia, então a gente contatar o designer, a gente fazer, no momento em que a gente vai desenvolver o nosso produto interno, a gente respeitar ali a necessidade de citar a autoria, né, se for o caso. Então, a gente fazer essa análise prévia e estar sempre em acordo né, com a lei de direitos autorais e também com o Código de Ética da BI 220. Então, o código ele é relacionado a essa lei, né? Então aqui a gente sempre vai trazer o respeito ao autor, né? Tanto a autoria do software quanto a autoria de um design específico, de uma fotografia. Então a gente sempre tomar esse cuidado, né? Cuidado também com plágio, né? A gente não precisa atuar no dia a dia com dúvidas, né? Então, como eu comentei com vocês, se vocês tiverem dúvida do que poderia ser considerado plágio, de como proceder eventualmente para buscar uma autorização de alguém, contatem o comitê, nós também estamos à disposição como escritório para auxiliar vocês nisso, né? Porque além de
plágio ser crime, a gente também precisa cuidar com a responsabilidade civil, né, com eventualmente alguma perda e dano que vocês precisariam pagar para um autor quando a gente está utilizando de forma ilegal ou quando a gente está copiando o trabalho, né. Não é o caso atualmente, obviamente, mas a gente pode ter situações do dia a dia que a gente gostaria de utilizar alguma coisa, não sabe quem é o autor, não sabe de onde saiu a imagem, então a gente sempre tomar esse cuidado para que a gente possa, né, estar ali em acordo com a própria legislação, com o código de ética, a gente não, novamente, não se queimar por pouco, né? A gente tem que tomar esse cuidado ali no dia a dia. B, pode passar para o próximo. A gente falou um pouquinho, né, no slide anterior, sobre a propriedade intelectual externa, né, a de terceiros. Agora a gente vai falar um pouquinho da interna, né? Quando a gente está falando de um time de desenvolvimento, um time de design, a gente tem uma organização de pessoas que está prestando um serviço e que está criando algo para uma empresa, né? Então, a B220, na sua relação com os seus prestadores de serviços, seus designers, ela é a detentora da propriedade intelectual desenvolvida por todo mundo, né? Tanto os sócios lá desenvolvendo algo, quanto os prestadores de serviço, quanto os fornecedores, tudo é de direito da empresa, né? Como está nos próprios contratos de prestação de serviço. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento específico para um cliente da B220, os prestadores, os desenvolvedores, eles não devem e não podem, por força do próprio contrato, utilizar em projetos pessoais dele ou vender para um terceiro sem que a B220 dê um aval anterior, sem que tenha uma autorização, uma conversa, né? Então, a utilização desses códigos, desses designs, que foi feito para um cliente ou para a própria empresa, ela é de propriedade da empresa, né? Então, a gente tomar esse cuidado para que a gente não infrinja tanto a propriedade intelectual da B220 dos seus clientes, quanto a ética, né, da profissão relacionada ao próprio Código de Ética e Conduta, tá? Então, caso ocorram dúvidas, né, caso existam prestações de serviço, né, que vocês estejam com algum tipo de conflito, sempre questionem o comitê, né? O comitê é bem aberto, como a gente consegue observar no próprio início da nossa conversa. Existe uma grande sinergia entre vocês todos, né? Então a gente sempre mantém essa comunicação aberta para não ter nenhum tipo de dúvida e nenhum tipo de conflito ali no dia a dia, tá? Pode passar, B, para o próximo. Com relação, né, aqui eu vou adiantar um pouquinho o tema da confidencialidade, mas a gente tem que tomar cuidado com esse compartilhamento da propriedade intelectual e dessas informações sem essa prévia autorização da B220 dos seus clientes, né? Então, a gente sempre tem que cuidar com o interesse da empresa, porque quando a gente divulga um código, divulga algo que foi desenvolvido sem a autorização, a gente também pode estar infringindo o código de ética e a gente pode eventualmente perder o controle de quem utilizaria esse design, de quem utilizaria esse software, né? Então, antes de compartilhar um protótipo com o cliente, a gente sempre cuidar ali para ter a autorização do gerente de projetos, a gente observar, né, se tudo está em acordo com a própria operação da B220, né? Então, quando vocês tiverem esses contatos no dia a dia, né, vocês sempre manterem a operação como já é combinado anteriormente, tá? Pode passar para o próximo, B. Quando a gente fala de proteção da propriedade intelectual, a gente sempre, a B220, né, ela vai tomar medidas rigorosas para tomar esse cuidado se vocês estão ou não fazendo o compartilhamento correto ou se está sendo utilizada eventualmente a propriedade intelectual em outros projetos, né? Então, a gente evitar isso para que eventualmente não tenha conflitos, né? E a gente manter esses treinamentos regulares, a gente manter esse cuidado com a propriedade intelectual interna da B220, tá? Pode passar para o próximo, B. Confidencialidade. Então, aproveitando ali um gancho até que a Mi já trouxe um pouquinho nos últimos slides, é super importante a gente falar sobre alguns outros pontos complementares a tudo isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre confidencialidade e Lei Geral de Proteção de Dados.
No nosso dia a dia de trabalho, a gente transita tudo que é tipo de informação, né? Informação própria, informação de cliente, informação de colaborador, dos próprios prestadores de serviços, do time, de gestão de negócio como um todo, né? Então, a partir do momento em que se faz parte de uma equipe de projetos ou de uma equipe de trabalho como um todo da BI 220, a gente precisa garantir que as informações que são transitadas entre vocês, entre os clientes, entre eventuais outros prestadores de serviço, sejam mantidas confidenciais, né? Então, a gente tem tanto a parte de segredo de negócio de vocês, quanto de quem vocês atendem, e a gente precisa garantir que tudo que é acessado e recebido por vocês, ou desenvolvido por vocês, permaneça nos fluxos de trabalho já pré-estabelecidos, né? Então, aliado com um pouquinho que a gente vai falar agora também sobre privacidade, proteção de dados pessoais, quando a gente fala em confidencialidade, a gente fala de medidas de segurança, né? Conseguir implementar medidas que façam com que as informações que a gente transite não sejam facilmente acessáveis por terceiros. Isso se aplica a absolutamente todas as informações que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho. Para isso, o que a gente tem que fazer? Cuidar com as coisas simples do dia a dia. Eu vou deixar uma tela aberta aqui. A gente trabalho muito em home office, né? Então, o home office, ele é o famoso anywhere office. Então, eu posso estar aqui, eu posso estar no café, eu posso estar no aeroporto, eu posso estar numa praça pública, onde for. Se eu levanto para pegar um cafezinho e deixo minha tela aberta, numa tela de trabalho, eu posso perder a confidencialidade de algumas informações que são relevantes. Eu posso estar numa conversa interna com um gestor ou com um cliente, que alguém pode vir e tirar uma foto da minha tela do computador e expor isso de alguma forma. Então, quando a gente fala de confidencialidade, não é nem só no aspecto de a gente não proativamente compartilhar informações com terceiros, mas é da gente também ter essa consciência e cuidado nas formas em que a gente armazena e que a gente acessa as nossas informações. E eu costumo dar o exemplo que eu moro sozinha, né? Se eu vou no meu quarto buscar qualquer coisa e volto para sentar para trabalhar aqui, é automático. Eu bloqueio a tela do meu computador. E, meu Deus do céu, eu bloqueei a tela do meu computador. Mas aí tu tem que desbloquear a tela toda vez que volta pro computador. Sim, porque se eu estiver no aeroporto, eu vou bloquear a tela do meu computador se eu for só buscar o meu lanchinho que ficou pronto. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou automaticamente bloquear a tela do meu computador e evitar que as informações que eu transito no meu dia a dia possam ser expostas de uma maneira mais no sentido negligente do que, de fato, uma intenção de compartilhamento. É completamente poder do hábito, Edu. Até a gente, quando eu entrei na sociedade do Slap, eu todos os dias falava para o pessoal, gente, bloqueiem as telas, bloqueiem. Eu sou a chatona da segurança da informação, né, no escritório. E aí todo mundo, mas a gente é uma equipe pequena, todo mundo confia em todo mundo. Mas não é esse o ponto, né? Não confio em quem está do meu lado. Pode ser também, porque eventualmente nós somos humanos, né? Nunca dá para saber o dia de amanhã o que cada um está passando. A gente pode se expor a questões de sabores entre pessoas. Mas não é por causa disso. É literalmente por conta do poder do hábito. É a gente entender o que a gente tem de responsabilidade em relação às informações que são confiadas a nós e o que está ao nosso alcance de coisas simples que podem ser feitas para a gente evitar que essas informações sejam expostas a terceiros, né? E aí, seguindo nessa ideia de como é que a gente cuida em relação à confidencialidade das informações, a gente precisa também estar sempre muito atento, né? Então, parece que alguma informação pode ter sido acessada por terceiro, tenho algum tipo de suspeita de que alguma informação aqui de dentro vazou, seja por alguma atitude que eu tive ou deixei de ter, ou percebi por uma conversa X com terceiros, o que eu faço se eu percebo que alguma informação confidencial da BI 220 ou dos clientes, né, ou da própria prestação de serviço, foi comprometida? A gente informa o comitê de ética. Então, a partir de agora, a gente tem um comitê de ética bem estabelecido que ele vai servir para vocês baterem na porta sempre que necessário. Tivemos qualquer tipo de suspeita relacionada a qualquer um dos tópicos que a gente está conversando aqui hoje, a gente aciona e aí as medidas vão ser implementadas para a gente
investigar, ver se teve, de fato, alguma perda de confidencialidade, alguma perda de propriedade intelectual ali, alguma questão não ficou bem ajustada, a própria questão de dados pessoais, o Comitê de Ética vai fazer esses direcionamentos, botar a gente para trabalhar no sentido de investigação, de se tomar as medidas necessárias, tá? E para que a gente possa sempre permanecer, né, com essa consciência em relação à necessidade dos cuidados básicos, dos cuidados mais complexos, inclusive com relação às informações que a gente tem acesso, é importantíssimo que vocês sempre estejam nesses treinamentos, que vocês também busquem, eventualmente, assistir ou ler algumas questões relacionadas às novas práticas que a gente tem, né, de potenciais acessos às informações, para que a gente sempre esteja consciente em relação ao que a gente pode ou que não pode fazer de simples e implementável no nosso dia a dia, né? As medidas de tentativas de acesso, elas ficam cada vez mais complexas, vocês que trabalham com tecnologia sabem muito bem disso, e a gente tem que estar sempre correndo junto com o pessoal para evitar que esse tipo de questão aconteça. Muito atrelado à questão de confidencialidade, e aí aqui a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, mas quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados e confidencialidade, segurança da informação, são temas que eles estão sempre muito juntos, por mais que eles sejam temas diferentes, né? Se eu falo de segurança da informação, eu falo essencialmente de garantir confidencialidade das informações e integridade e disponibilidade. Então, eu garantir que ninguém vai acessar essas informações que não precisa ter acesso, garantir que essas informações estejam disponíveis para quem precisar acessar em qualquer momento e que essas informações estejam verdadeiras, né, quando a gente fizer, de fato, essa consulta de dados. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala com cuidado com informações específicas relacionadas às pessoas. E quando a gente fala às pessoas, a gente fala tanto a cada um de vocês que está aqui nesse treinamento com a gente hoje, quanto dos nossos clientes, quanto com fornecedores, quanto com quaisquer pessoas que interajam conosco no nosso dia a dia de trabalho. Quais são as informações que a gente coleta e como é que a gente cuida desses dados. Então, não tem como a gente falar de proteção de dados dos titulares, de dados pessoais, sem falar de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? E para que a gente possa, no sentido de proteção de dados pessoais, garantir uma conformidade com a legislação, a gente tem várias dessas medidas muito práticas que podem ser implementadas. Só um parênteses, né? Quando a gente fala de dados pessoais, a gente tem na LGPD, que é a legislação que cuida desse tema, alguns critérios que definem o que a gente pode coletar de informações de outras pessoas, para que a gente pode usar e por aí vai. Toda vez que a gente fala de vou coletar uma informação da Michelle, vou coletar uma informação do Edu, vou coletar uma informação de quem quer que seja, eu preciso ter uma finalidade para aquele tipo de coleta. E a partir do momento em que eu tenho uma finalidade para execução do projeto. Beleza, se para isso eu preciso ter o e-mail da Michelle, do Edu, para agendar as reuniões, para mandar os documentos, né? Essas informações eu tenho para essas finalidades. Eu não posso, pura e simplesmente agora, porque eu tenho essas informações, pensar em desenvolver um produto próprio e colocar esses dados dos meus clientes como potenciais clientes de um outro projeto que ele nunca ouviu falar, que ele não quis, que ele não quer saber. Botar ele como meu lead de marketing para eu poder abordar ele numa outra circunstância. A gente sempre tem que coletar essas informações com uma finalidade e seguir utilizando para aquela finalidade. Se a gente quiser usar para outras atividades, a gente precisa entender os aspectos em que a gente pode ou não utilizar, tá? E para a gente garantir esse cuidado com as informações, tanto informações pessoais quanto informações corporativas, a gente tem várias pequenas coisas que podem ser implementadas e que devem ser implementadas por vocês, em verdade, né? Então, a questão de senhas fortes, autenticação em 2 fatores, senhas diversas, vocês já devem estar cansados de escutar pessoas falando sobre isso, né? Agora, toda vez que vai fazer qualquer cadastro em qualquer sistema, não te deixa colocar lá Betânia 1234 como senha, porque tem uma sequência numérica, porque tem só letra minúscula e tudo mais. Isso é muito, muito, muito importante para a gente conseguir garantir que, uma vez que uma senha acessada, a gente não consegue acessar consiga acessar todos os outros sistemas, né? Então, a gente teve um caso, inclusive, com um cliente há um tempo, é uma empresa de tecnologia, e tinha uma plataforma onde eles faziam o desenvolvimento de novas funcionalidades da tecnologia deles, e tinha os usuários administradores. E aí um dia eles falaram, BMI, seguinte, a gente tem que trocar uma ideia com vocês, porque parece que a gente
tá com acesso aqui que não é autorizado. Falamos com o fulaninho, titular da conta ADM ali, não é ele que está mexendo. Beleza. E aí a gente começou a investigar o que tinha acontecido. Numa pesquisa simples, a gente entendeu que a pessoa que acessou aquela conta de administrador, de usuário administrador, acessou com um acesso único. Ou seja, não tentou várias vezes botar senhas para até chegar naquela senha específica para conseguir acessar o sistema. Foi numa tentativa única, ou seja, a pessoa digitou a senha e entrou. E a gente descobriu que tinha uma base vazada de usuários administradores anteriores da mesma empresa, cuja senha de acesso inicial à plataforma era sempre a mesma para todo mundo. E a senha era basicamente mudar 1, 2, 3. Todos os dias as pessoas colocavam na plataforma a senha, mudar 1, 2, 3. E não mudavam a senha para acesso a conta de administrador da tecnologia. Então, são coisas que, por mais que elas pareçam muito absurdas, elas acontecem no dia a dia, porque o básico a gente acaba não fazendo muitas vezes. Então, essa questão de uso de senhas fortes, autenticação em duplo ou múltiplo fator, é muito importante. E senhas diversas, né? Porque se eu descubro uma, eu não descubro a outra. Eu preciso também ter um esforço adicional para descobrir uma próxima. Então, por aí vai. Nesse sentido que a gente estava conversando, né? Garantir o armazenamento seguro das informações que estejam sob seu controle, sob seu cuidado. E aí é muito nessa ideia de o que a empresa confia a mim, o que as pessoas confiam a mim, o que eu tenho de responsabilidade pessoal sobre isso, os bloqueios de tela, o uso específico de sistemas que sejam autorizados pela própria organização de vocês. Então, a gente usa para gestão de tarefas os sistemas, sei lá, Monday, o Trello e não sei o quê. Descobri um aqui, achei incrível, vou começar a utilizar ele. Posso? Não. Pergunta para o pessoal se faz sentido ou se não faz sentido. Emerson, pode falar. É interessante ter essa questão de senhas, né, e parte de segurança, né, principalmente na hora de escolha. Fica a critério de quem definir como vai ser a parte de segurança de um sistema, da empresa que está desenvolvendo ou do cliente? Da empresa que está desenvolvendo, considerando a expertise, tá? Que normalmente o cliente que contrata a empresa de desenvolvimento de tecnologia, ela não tem consciência específica em relação às medidas de segurança que podem ser implementadas. Então, se eu tenho um escritório de advocacia e eu quero a criação de algum sistema específico para, sei lá, gestão dos meus processos internos, eu quero que aquele produto final, o que a gente precisa fazer na parte do desenvolvimento para conseguir chegar naquilo, eu não sei. Então, as sugestões relacionadas às medidas de segurança, via de regra, tem que vir de quem tem a expertise no desenvolvimento daquele tipo de produto, tá? E aí, no final das contas, a tomada de decisão em relação aos métodos é do cliente. Então, vocês vão falar, ó, aqui a gente pode colocar na parte de cadastro, a obrigatoriedade, a gente sugere que seja criada uma obrigatoriedade de senha forte com autenticação em 2 fatores. Aí a empresa vai falar, não quero, acho muito complexo, quero senha simples e sem obrigação de 2 fatores. Vocês vão falar, beleza, não é a nossa orientação, mas o produto é de vocês. A gente formaliza isso de alguma forma, né, para que exista uma possibilidade de, em havendo qualquer tipo de problema no momento futuro, a gente consiga dizer, lavo minhas mãos, a minha orientação não foi essa. Não sei se ficou claro. Sim, entendi. Show. Beleza. Gente, é isso aí, tá? Vocês podem ficar super à vontade para ir interrompendo e fazendo perguntas, porque justamente a nossa ideia aqui é construir junto com vocês e, né, ter esses fluxos bem definidos. Então, fiquem super à vontade. A gente, inclusive, gosta, né, Mi? Porque senão a gente fica aqui, Não fica monólogo, né? A gente tá mais para trocar ideia, assim. Exato. Bom, então, voltando um pouquinho, né? Essa questão de sistemas, quando a gente tem os sistemas autorizados pela empresa, a gente pode até descobrir novos, mas não passar a utilizá-los de uma maneira automática e proativa, porque achei incrível, vou começar a utilizar no meu dia a dia. A gente pede uma autorização para ver se faz sentido e implementa na empresa como um todo, para a gente não ter... Senão a gente acaba tendo muitos gaps de informações, transitando em locais que a gente perde completamente o controle. Não coletar informações além das necessárias, então, para eu executar essa atividade, eu preciso disso aqui de informação? Beleza, não vou vir com um formulário que tem 89 questões que eu vou utilizar 3 delas.
Eu não preciso coletar mais informações do que as necessárias para a execução dos meus serviços, inclusive aqui quando a gente fala de dados pessoais, né? Obviamente, não compartilhar dados com quaisquer outras pessoas ou empresas, salvo quando expressamente autorizado ou fizer parte do modelo de negócio, né, do projeto de vocês. Não compartilhar LGPD, de fato, com outros colaboradores, prestadores de serviço, parceiros, sejam eles quem forem, tá? E aí, dados pessoais, por exemplo, estou participando de um processo de seleção de nova pessoa para trabalhar aqui. Eu posso compartilhar com a Michelle só se ela tiver motivo para participar junto desse processo de seleção comigo, se ela for ter alguma voz ativa em relação à tomada de decisão sobre quem a gente vai escolher. Posso compartilhar num e-mail para toda a empresa receber? Muito provavelmente não, porque a gente não tem uma finalidade específica para todo mundo receber esse tipo de informação. A mesma coisa quando a gente fala de RH, a mesma coisa quando a gente fala de financeiro. Então, quando a gente fala de informações, é sempre entender quem precisa ter acesso àquelas informações. E aí só aquelas pessoas têm acesso àquelas informações. A gente não compartilha para todo mundo por mera liberalidade. Não utilizar os dados que a gente tem acesso para quaisquer outras finalidades, então isso que eu comentei um pouquinho antes com vocês, né? Se a gente tem essa informação para essa finalidade, a gente usa para ela. Se a gente quiser usar para outras, a gente avalia a possibilidade ou não daquilo, mas não faz isso como um padrão. Cuidar bastante, né, gente, com esses tipos de ataques externos, então, links maliciosos, phishing, escanear QR Code, tudo que tenha algum potencial suspeito, botar um pezinho atrás, né? Olhar os e-mails que a gente recebe, qual que é o destinatário não, o remetente, para ver se é um e-mail facebook@gmail.com, né? Que se a gente recebe um e-mail facebook@gmail.com, a gente já tem que ficar com um pezinho atrás, porque é um domínio geral, sempre ver se faz sentido aquele domínio depois do arroba, né, que está enviando o e-mail. Então, não tomar como certa exatamente. O arroba hacker seria tudo, né? É incrível. Não, falando em hacker, só fazendo um parênteses aqui, agora que eu vi o hackerzinho, a gente está com outro cliente agora, que esses tempos teve. É cada coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né, pessoal? Que chega a ser incrível. Mas a gente tem um outro cliente que trabalha com tecnologia, e aí esses dias eles tiveram um incidente de segurança. Um hacker, enfim, acessou lá as bases deles e tal. Eles tiveram uma conversa interna e falaram, por que a gente não contrata o cara, hein, para ele fazer aqui uma avaliação dos nossos sistemas de segurança? Eu falei, gente... Isso é bem comum. Justo. Pois é, mas assim, a gente não pode... Como é que eu posso falar? A gente não pode validar esse tipo de comportamento, porque a gente acaba validando, entendeu? O cara vem lá e fala, seguinte, eu tô te extorquindo, né? Eu sequestrei os teus dados, tô pedindo dinheiro para aquilo lá, e daí você fala, não vou te pagar dinheiro, mas eu vou te contratar. Tem hacker do bem, que eles chamam, né? Que eles fazem isso, eles invadem as empresas e falam, olha, tá aqui como corrigir, né? Então tem uma profissão até isso, né? Exatamente. Tem empresas eu entendi também essa parte. Mal visto, né? Inclusive, se a gente tem esse tipo de perfil dentro da nossa empresa e existe algum outro tipo de circunstância, por uma autoridade nacional de proteção de dados, por alguma autoridade de segurança, isso não pode não ser visto com ótimos olhos, né? Porque é uma pessoa que tem um background meio complexo. As empresas Big Tech, Facebook, Apple, Google, essas grandes empresas, principalmente americanas, ela tem os Bug Bounty, que é um programa de recompensas para quem encontra vulnerabilidades ou bugs. E pagam, simplesmente pagam ali, encontrei uma vulnerabilidade forte de segurança, $50 mil, parece que eles pagam. Né? Sim, mas é que aí é quase que um job description, né? É basicamente um job description. Tu tá falando, vem aqui e explora o meu sistema. Faz tudo que tu puder. É um pouquinho... Legalmente só pode fazer isso, né? Quando tem esse bug bound. Acho que o Gabriel tinha levantado a mão, eu acho. Não, só para concordar contigo, eu não entendi muito isso. Não, aqui eu acabei de revirar teu sistema, aqui invadir tudo, agora me contrata. Juro. Não sei, cara. O famoso é raro, mas acontece com frequência, né? Daí eu falei, vocês fizeram isso porque vocês não falaram comigo antes, né? Senão vocês iam tomar um puxão de orelha. Mas tudo bem, faz parte. Mas então, cuidar, né, pessoal, com essas questões de acessos suspeitos.
E quando a gente for pensar em novas atividades ou processos, tive uma ótima ideia para a gente trabalhar com os dados que a gente já tem aqui na B220, como é que a gente pode explorar mais essas informações que a gente tem em sites, tanto dados pessoais, dados corporativos, dados dos nossos projetos, como é que a gente consegue explorar melhor isso? A gente primeiro faz uma avaliação de riscos, de possibilidades, né, de formatos de implementação, para que esses novos processos, essas novas atividades, elas venham com a menor carga de risco possível atrelada. Tá? Então, essas seriam as nossas diretrizes gerais em relação aos cuidados com dados corporativos, dados pessoais, segurança da informação como um todo. Falar um pouquinho de conflito de interesses agora, né? É um tópico que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Porque a definição ela não é muito específica, né? Então, o conflito de interesses, ele acontece muitas vezes quando um sócio, quando um prestador de serviço, quando um fornecedor, um administrador, ele faz algum tipo de atividade que interfere ou pode eventualmente interferir em decisões do negócio, mas também na própria operação em si, na próprio faturamento, no próprio setor comercial, no marketing de uma empresa, né? Então, quando a gente fala de conflito de interesses, não é só eu, como sócia do escritório, tomar uma decisão ali, votar de uma forma que me favoreça, né? Claro que aqui está muito mais claro, né? Ela tem poder de decisão, então nessa decisão a gente consegue ver ali o conflito claro, né? A gente consegue ver a desvantagem para a empresa e a minha vantagem na minha votação, né? Eu voto para a gente contratar a empresa fornecedora do meu cônjuge, né? Então, o meu cônjuge lá é o dono e a gente vota ali, a gente contrata ele ganha dinheiro e eu indiretamente vou ganhar dinheiro. Aqui a gente tem um conflito de interesses claro, né? Mas o problema, talvez, seja no dia a dia, quando a gente não consegue ver o conflito de interesses que está implícito em algumas atividades, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? E a gente, enfim, pode destrinchar outros exemplos. Por exemplo, prestadores de serviço, designers, né? Têm a sua própria empresa e atuam para a B220, assim como atuam para outras sociedades, né? Para outras empresas, outros clientes. E, eventualmente, um cliente da B220 aborda um de vocês, né? E pede um orçamento, assim como pediu para a B220, mas pede diretamente para vocês, né? Aqui a gente tem um claro, além de uma situação de concorrência direta, né? A gente também tem uma situação de conflito de interesses, porque é um valor, é um orçamento que já estava, talvez, ali na base comercial, né, no pipe da B220, e a pessoa abordou um de vocês de forma direta, buscando, né, talvez um orçamento mais barato, algo mais específico, e vocês, né, tomando essa decisão de atuar para esse cliente no particular ali, a gente tem, sim, uma situação de conflito de interesse, e uma situação que para a B220, né, além de ser desleal, né, antiética, a gente também tem um prejuízo, um prejuízo financeiro, né? Então, situações como essa, a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes ela não está muito clara, né? Às vezes a gente tem ali uma dúvida do que pode ser um conflito de interesses ou não. Então, é fundamental que a gente evite o conflito de interesses, para que a gente siga com um alinhamento tanto operacional, tanto cultural aqui, né? Um ambiente seguro para as pessoas manterem uma relação, né? Como vocês têm um time claramente que se dá bem, né? A gente precisa manter esse tipo de cuidado, esse tipo cuidado cultural, mas também uma boa prática, né? Um alinhamento entre vocês, tanto nas decisões, nas tomadas de decisões, quanto na operação no dia a dia, para que a gente desenvolva cada vez mais esse negócio e todo mundo permaneça, né? Como prestador, como fornecedor, todo mundo permaneça ligado, né? Então, quando a gente identifica, ou quando a gente está na dúvida de algum tipo de conflito de interesse que possa eventualmente acontecer, a gente inicialmente deve informar, né, tanto os sócios quanto o comitê de ética, né? A gente pode ir somente para o comitê de ética, se a gente não está afim ainda de abrir para os sócios, para os administradores da sociedade, né? O comitê é, de fato, o órgão que vai cuidar desse tipo de dúvida, que vai estar ali para vocês,
para a gente sanar qualquer tipo de conflito que eventualmente represente algum risco para o comitê de ética e para a própria sociedade. O comitê, então, ele vai avaliar, né, esse conflito de interesses e ele pode, né, trazer algum tipo de medida, seja a transferência de uma responsabilidade, o afastamento do prestador de algum tipo de projeto, ou eventualmente a organização de algo dentro da operação para que faça mais sentido ali a atuação. Gabriel, posso, por favor? Desculpa interromper. Uma dúvida, né? E agora não te dúvida, né? A gente está falando de conflito de interesse, né? E é quando é cliente, né? E se for um ex-cliente, alguém que já não está mais dentro da casa, sabe? Acontece às vezes realmente. Quando é esse cliente, assim, a gente não tem uma situação de concorrência direta, né? A gente tem que tomar cuidado com a atuação, né? Seria algo que a B220 poderia realizar, né? Seria uma atividade que a B220 está no core business da B220 e aí eu estaria tirando um possível cliente. Esse é exatamente um caso que poderia ser levado para o comitê e a gente faz algum tipo de análise. Olha, aqui na verdade não, a B220 não tem mais interesse nessa atuação, não faz mais parte do nosso dia a dia, a gente não quer mais atender esse cliente. O Gabriel está liberado, né? Enfim. Então, a gente cuidar, especialmente com esse relacionamento de clientes e ex-clientes, pessoas que já se relacionaram com o negócio e atividades do core business da B220, né? Então, né, que fique claro, ninguém é impedido de realizar a atividade fora, a gente tem que cuidar com o que seria da B220 e a gente está atuando ali por trás, né? Então, essas são as situações de conflito que devem ser analisadas caso a caso. Realmente, quando a gente vier, às vezes não está mais na casa, né? Pode acontecer, e aí tem um contato ali, vai chamar pelo Discord às vezes, tá? Mas comigo acontece bastante que eu sou do Product Discovery, tá? Claro. Eu chamo ali o Rod, né? Eu vejo o interesse comercial, né? Claro. Mas realmente eu fico imaginando se deve acontecer, se acontece comigo ali, que eles entrarem em contato, né? Exato. O pessoal também, pai, não tá mais na casa, talvez tinha um produto ali que a gente não atendia, mas realmente é um cliente da BI, né? E aí eu sempre tenho essa questão, sabe, conflito de interesse, ele entrou através da BI, né? Não há, como é que eu vou realmente negociar com alguém sem falar com o pessoal antes, sabe? Exatamente. É exatamente esse tipo de consciência que a gente quer desenvolver, né? E quando a gente fala assim do código de conduta e desse tipo de treinamento, é que, por exemplo, tu tá um tempo na casa, já sabe como funciona, já atendeu os clientes, mas existem pessoas que acabaram de entrar e ainda não vão ter essa consciência. Então, por isso que a gente está buscando esse desenvolvimento, tá? Mas é isso mesmo, Gabriel, a gente pensar, esse relacionamento veio pela B220, talvez seja esquisito eu atender sem conversar com o pessoal, vamos ver o que faz sentido, e aí a gente mantém, né, uma boa prática ali entre todo mundo. Não sei se sanei a sua dúvida. Isso mesmo. Obrigado. Imagina, por favor, Rafael. Nossos contratos com os clientes também tem uma cláusula de não aliciamento, né? Então, eles também não podem procurar, né, diretamente esse conflito de interesse, né? Exatamente. A gente tem por parte de vocês a não solicitação, né? Que é vocês não irem buscar um cliente ou não buscar um prestador quando saiu. E do lado do cliente a gente também tem. Mas a gente sabe que acontece, né? O próprio Gabriel nos trouxe ali uma situação de um ex-cliente que, assim, não está na própria regra do contrato, porque por ser um ex-cliente, por exemplo, ele não está mais no relacionamento da B220. Mas a gente está falando de uma boa prática, né, que a gente implementa nas empresas, especialmente empresas que já têm uma maturidade maior e que buscam essa boa organização, tanto com os prestadores de serviço, quanto com os clientes e com fornecedores, terceiros, né? Então, aqui a gente está buscando trazer essa abertura para todo mundo ter esse desenvolvimento conjunto, tá? Mas sim, Rafael, tá alinhado tanto com o contrato, né, quanto com a prática de mercado. Não sei se sanei sua dúvida. Acredito que. Não era uma dúvida, era um comentário mesmo. Perfeito. Obrigado. Imagina. Bem, pode passar. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, aproveitando o gancho ali do exemplo que a gente estava falando do conflito de interesses, a gente vai falar como funciona o canal de denúncias, né? Porque como a gente comentou, a gente fez um programa de compliance, né? Então, a partir desse programa de compliance, a gente entendeu como vocês funcionam internamente, como vocês se relacionam, como é a cultura, né? Bem importante a parte de cultura, especialmente.
E aí a gente montou esse comitê, né? Essas pessoas que estão se relacionando mais com o tópico da ética e que vão ser os guardiões, digamos, desses tipos de situações de conflito, situações eventualmente esquisitas ali no dia a dia, né? E aí a gente montou um resumo de como funciona uma denúncia, né? Como vocês vão poder chegar até o canal de denúncias e apresentar ali a situação, né? Então, a gente gostaria primeiro, né, de esclarecer que a gente não quer estimular que vocês virem o fiscal do colega, a gente não quer que vocês se olhem assim de forma esquisita, vou ficar aqui o dia inteiro cuidando ali o que a Betânia tá fazendo. Não, não é assim que a gente quer que vocês atuem. O que a gente tá trazendo para cá é uma ampliação da empresa, né? O que uma empresa quer no fim do dia é crescer, é trazer mais gente. E a gente quer mais uma conscientização de todo mundo e também que as pessoas entendam que é um ambiente seguro para eventualmente trazer uma dúvida, para eventualmente dizer, olha, não sei o que o fulano ali tá fazendo, o que o Rafael tá fazendo aqui nessa situação, talvez seja meio esquisito, vamos dar uma olhada, porque no fim do dia, o interesse é um crescimento, né? Todo mundo, a B220 como empresa e todo mundo como parceiro ali, né? Então, o que a gente quer não é cada um, né, denunciar o colega e a gente começar a fazer uma grande situação de conflito. Não é isso. A gente quer, na verdade, um ambiente seguro para todos vocês, tá? Então, como funciona o canal de denúncias? Como a gente pode avançar com esse tipo de conversa? Primeiro, a gente precisa identificar o problema, entender se existe ou não um problema, ou a gente ter algum tipo de situação que não está em conformidade com o código de ética e que a gente observou ali alguma inconformidade, tá? Então, por exemplo, a gente observou um fornecedor oferecendo um brinde, oferecendo alguma coisa para o Gabriel, né? Para o nosso colega ali. E a gente pode ver como uma tentativa de influência, né? A gente pode ver como esse ex-cliente ali oferecendo um brinde, oferecendo uma nova relação ali. Pode falar, Gabi. Não me complica, Michele, não me complica. Perdemos ingressos, Tinha que ser o Gabriel. Ai. Perdemos ingressos no jogo do... Não. O ingresso não tem problema. O carro novo é um problema, tá? O Rafael tem toda a razão. O ingresso do jogo ali do Inter tá tudo certo, mas especialmente do Inter. Se for do Grêmio, a gente já não apoia. Aí eu denuncio também, mas denuncio por má conduta dele. Exatamente. O jogo do Grêmio a gente tem que denunciar mesmo, não tem muito o que fazer. Mas, né, vimos ali um brinde meio esquisito, assim, um brinde além do ingresso do jogo, digamos assim. Então, a gente faz, então, uma comunicação para o comitê de ética, né? Então, no próximo slide, a gente vai falar dos canais dessa comunicação. A gente vai fazer essa comunicação, vai avisar ali o departamento de compliance, né? Por um e-mail, por meio de um contato, relatando a situação, né? Trazendo ali as informações que a gente viu, tudo que a gente tem até o momento. Olha, eu vi um envio de um e-mail em que o Gabriel ali estava com um tom meio esquisito e no fim chegou um ingresso para ele na caixa de entrada. Então a gente pode fazer esse tipo de comunicação para o comitê. Aí a gente entrega para o comitê. O comitê vai ter essa obrigação, né? Esse interesse maior de defender o próprio bem-estar de todos, vai avaliar a situação e, eventualmente, vai tomar algum tipo de medida, né? Corretiva. Vai chamar o Gabriel para uma conversa, vai dizer, olha, Gabriel, esse brinde aqui é um pouco adicional, o que está acontecendo? Existe algum tipo... Foi o cliente que começou com essa história? Foi você? Vai tomar algum tipo de conduta para que a gente possa entender a situação, investigar a informação e decidir, não, isso aqui de fato era um brinde, não, isso aqui é um brinde adicional, como que a gente pode resolver, né? Lembrando que ninguém vai ser penalizado sem ter algum tipo de conversa e esclarecimento inicial, né? De novo, aqui não é um tribunal em que a pessoa vai ser rechaçada, né, sem ter um tipo de conversa. O interesse aqui é um bom funcionamento do negócio. E aí, a partir dessa análise do comitê, a partir dessas decisões, o comitê vai organizar com o Gabriel, né, o retorno, vai ajustar a situação de conflito e também vai responder para o prestador, né, para o fornecedor, para o sócio que fez a denúncia, né, vai dar o feedback ele dizendo, olha, nós como comitê de ética analisamos a situação, tomamos essa medida, conversamos
dessa forma, né, fizemos esse tipo de penalização. Não há nenhum tipo de retaliação, a pessoa que fez a denúncia não tem nenhum tipo de interesse na B220 de expor essa pessoa, inclusive, né. Como eu comentei com vocês, a gente quer criar um ambiente seguro aqui, a gente quer criar um ambiente que vocês possam se comunicar, que vocês possam seguir dizendo, né, olha, não gostei de tal coisa, especialmente parece fácil a situação do brinde, mas às vezes tem situações mais difíceis, né? Não gostei da forma que um colega falou comigo, me senti em alguma situação ali de risco, ou não gostei, né, por algum tipo de preconceito. Então, esses casos, às vezes, são muito mais delicados, envolvem também um sentimento pessoal, e aí a gente quer deixar claro que não vai ter nenhuma retaliação para a pessoa que denunciou, para a pessoa que está ali na situação de fragilidade, tá? Então, podem ficar bem tranquilos, o que a gente quer é que vocês estejam, né, em contato e que a gente crie um ambiente seguro para todos. Pode passar, B, por favor. Nesse último slide, a gente tem, então, aqui no website da B220, vocês podem encontrar o código de ética na íntegra, né? Vocês conseguem ler todo esse documento. A gente tem ali um sistema de contato e a gente também tem um e-mail específico, né? integridade@b220.com. Como eu comentei com vocês, só quem vai ter acesso é o próprio comitê, então vocês podem ficar tranquilos, né? A gente não tem acesso, nós como escritório não temos acesso, os outros prestadores não têm acesso, os sócios não têm acesso, então é um canal seguro para que vocês possam fazer essas denúncias. A denúncia é completamente confidencial, né? A gente assegura esse anonimato para que vocês tenham segurança para, né, ter esse tipo de contato. Gente, nossa apresentação ela encerra aqui. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de conversar sobre algum ponto específico, a gente está à disposição, né? Por favor, Gabriel. Eu vou dar uma denúncia já, tá? O Eduardo, dia desse, botou olho gordo na minha canequinha, que eu tenho uma coleção de caneca, e eu derrubei a caneca no outro dia e quebrou, tá? Só para já manda e-mail, quero fazer uma denúncia, tá? Vou começar, vai startar. Eu já disse que você ficou distraído pela minha beleza e derrubou a caneca por descuido, já falei isso. Isso também conta, entra pra equação. Teve o contrário também, o David colocou olho gordo na minha camiseta, no mesmo dia chegou para ele uma camiseta igual. Tá vendo? Tu emanou forças erradas, Gabi. Saudade da minha canequinha, cara. Mas, pessoal, aproveitem esse momento, tá? Acho que essa é a hora da gente conversar aqui. A gente fez um compilado, digamos assim, um resumo, né? Tivemos uma curadoria ali de conteúdo para ver o que a gente trazia aqui para vocês, mas vocês têm acesso ao código completo na íntegra, então ele está disponível no site, eu compartilhei lá na Feeds também, tá? Para vocês terem acesso, mas aproveitem esse momento para trazer dúvidas. Eu sei que é bastante informação, mas foi bem rico, e se vocês quiserem trazer aí alguma impressão, então fiquem à vontade. Todo mundo em silêncio, com medo. Não? Eu acabei tirando as dúvidas que eu tinha ali durante, né? O Emerson chegou também, legal. Eu vou fazer um complemento, então, àquela última parte que a Michelle trouxe dos canais, tá bom? Antigamente, né, lá no onboarding, quando a gente recebe vocês, a gente comenta que lá na Feeds a gente tem uma parte de ouvidoria, né, tudo mais, onde a gente pode enviar denúncias, reclamações, até de forma anônima, né, confidencial. E isso, na verdade, vai se complementar, né? Então, vai continuar a ouvidoria lá na Feeds, vocês podem usar esse recurso. Quando será feito por lá, ele vai ser encaminhado agora para esse e-mail oficial de compliance, tá? Então, ele é encaminhado automaticamente. Outro ponto importante que eu queria complementar, várias vezes a gente comentou desse tal comitê de ética, né? E a gente estava esperando justamente o treinamento, né, o evento, para abordar sobre esse comitê, para falar quem é esse comitê, afinal de contas, né? Quem são essas pessoas do comitê? Geralmente, quando acontece alguma dúvida relacionada, eu sei que vocês já procuram a gerente de projeto, me procuram, né? Então, não vai mudar muito disso. O comitê de ética hoje é formado por mim, pelo Diego e pela Betina,
tá? Então, nós somos esse comitê de ética, não sabemos tudo, então tem momentos que a gente vai ficar com dúvida, e aí a gente vai analisar, vai procurar informação e vai trazer da melhor forma para vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade para fazer isso. Fala aí, Rafa. Sempre quando eu implemento um processo novo aqui, eu me preocupo de tentar mostrar o lado positivo, assim, né? Então, não é para se assustar, né? Não é que agora estão me monitorando 24 horas por dia. Mas se, na real, agora tem um documento que deixa mais claro, mas eu acho que é basicamente quem já vem fazendo no dia a dia. Então, esse time aqui já segue isso no dia a dia. Só agora, se tiver alguma dúvida, tu vai ter alguém para questionar. Se tu se sentir, enfim, assediado, se sentir ofendido, tu vai ter um canal também. Então, é mais para esclarecer as coisas do que uma regra, e agora, se eu fizer alguma besteira, vão me punir. Acho que não é o objetivo, tá? Exatamente, perfeito. E no final, acho que complementando o Rafa, assim, acho que vocês nos ajudam a tornar a empresa ainda melhor para trabalhar, né? Então, consolida coisas que a gente já faz, vocês têm essa abertura, então, assim, gente, fiquem à vontade, nos procurem para isso e nos ajudem a tornar melhor, né? Até para os clientes, para o que a gente entrega, tornar a nossa entrega melhor, tá? Então, é o que o Rafa falou, não tenham medo, tá? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Ninguém tem nenhuma dúvida mesmo? Algum comentário? Fala aí, Diego. O Eduardo representou também ali bem os complementos da BI 220 sobre o código de ética, né? Desculpa, pessoal. E também é sempre importante a gente lembrar por que nós estamos fazendo isso, né? Então, o código de ética e conduta, ele já seria um passo normal da BI 220, prevendo o crescimento, né? Para aplicar as políticas ali de compliance, ter um programa de integridade. Então, no crescimento normal, que a gente está sempre buscando mudar de degrau, avançar, nós faríamos isso. Mas esse processo foi acelerado por um bom motivo. No final do ano passado, né, nós recebemos a Procergs, que desenvolve sistemas de tecnologia para o governo do Rio Grande do Sul, nos procurou, interessado em fazer a aquisição do nosso software SaaS, o ABGEP, no o módulo gado, né, o módulo animais do campo, para disponibilizar, adquirir essa solução junto com a gente e entregar essa solução para o governo do estado, para disponibilizar para 500 municípios. Então, desde a última Expo Inter, que acontece no Rio Grande do Sul, ali, que é em setembro, agora vai ter uma nos próximos dias, a Procergs nos procurou e a gente está montando e formatando e atualizando também uma parceria de negócios, Procergs mais BI 220, para entregar uma solução para o governo do estado. E uma das exigências da Procergs, enquanto eles estão conversando nas suas secretarias lá para ver quem vai patrocinar essa solução, qual secretaria ou área do governo do estado vai pagar por esse serviço, a Procergs nos deu algumas tarefas, né, de exigências, que o governo do estado só contrata empresas que tenham um programa de integridade criado e em vigor na empresa, já, né, que não seja fake, que seja aplicado realmente. Então, foi esse caminho que nós fizemos. Eles nos deram, a gente precisava ter um programa de integridade, então procuramos o nosso jurídico nos orientou, que seria necessário ali a criação de várias políticas, então até a Slap Law pode complementar, mas acho que nós temos ali cerca de 20 políticas, né, criadas dentro desse programa de integridade, e a Slap Law também nos orientou, nosso jurídico, que não basta criar o programa de integridade, né, é preciso dar conhecimento às pessoas que fazem parte do time, a clientes, fornecedores, prestadores de serviço. Então, nesse momento aqui, a gente está fazendo isso com vocês. Então, para vocês verem aí como é por um bom motivo, que pode, inclusive, nos ajudar a viabilizar uma contratação do governo do estado, e realmente o jurídico nos trouxe esse desafio que não poderia ficar na gaveta, né, tinha que dar transparência para todos, e esse é o objetivo aqui. Então, achei interessante também, já elogiando aí a participação das pessoas, de fazer perguntas, porque realmente são muitos pontos aqui que talvez algumas vezes não estavam tão claros, né, na nossa relação de BI 220, prestadores de serviço, nosso time, a gente ajudou a deixar um pouquinho mais claro aqui. Sempre podem surgir fatos que às vezes até não foram previstos, né, então o Código de Ética e Conduta, ele é um ser vivo, ele se mantém constantemente atualizado, mas é esse convite para vocês, agora que vocês têm conhecimento, nos ajudem a tornar a BI 220 uma empresa ainda melhor para atuar e para a gente, e agradável sempre a gente conviver, tá?
Era isso da minha parte. Show de bola. Quero agradecer imensamente as meninas, parabenizá-las aí pelo trabalho, a Betânia e a Michelle, que me aguentaram, gente, porque eu sou chato para apresentações, mas me ouviram todos os meus pontos, e acho que foi muito legal. Parabéns e muito obrigado aí, meninas. Espero que vocês tenham se sentido confortáveis aí para conversar com o nosso time. A gente que agradece, pessoal, e só complementando ali do Diego, muitas vezes a gente faz o programa de integridade e acaba sendo mais da porta para fora que da porta para dentro. Mas eu acho que na BI 220, até pelo nosso acompanhamento assim, de vocês e vendo a própria apresentação, vocês já praticavam muitas coisas. Então, facilitou, inclusive, o nosso trabalho, né? A gente conhecer uma organização que nem a de vocês, né? É um passo de maturidade, mas a gente só colocou no papel muitas coisas que vocês já pensavam e até mesmo praticavam, sem saber que era uma política X, uma política Y, né? Então, claro, vocês todos estão aprendendo ainda, vão começar a fazer o processo né, no dia a dia, mas eu acho que existe uma facilidade na implementação pela própria cultura que vocês estão, né, construindo e que a gente consegue observar, né? Então, né, parabéns pela própria organização. É muito legal trabalhar com clientes que têm esse tipo de maturidade, né? E para nós foi um prazer, né? A gente está sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, a gente está aqui para isso, né? Deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que a Mi falou exatamente o que eu estava pensando. A gente sempre conversa no escritório sobre perfis de clientes até, né? Então é muito comum a gente ter cliente que quer só botar um monte de coisa na gaveta para dizer que tem e, enfim, viabilizar eventualmente alguma contratação. Mas aí são coisas que não duram muito, né? Por mais que a gente faça documentos que possam estar no estado da arte, se eles não são implementados de fato pela organização, eles de nada servem. Então, para nós, como profissionais que atuamos com esse tipo de demanda, é muito gratificante ver que o trabalho, de fato, ele é por um motivo muito bom, que é uma contratação, mas ele não é só por isso. É justamente também por essa sensação de estamos nos desenvolvendo, queremos cada vez ter mais maturidade e nos firmar no mercado como uma empresa séria, né, com pessoas sérias, com uma estrutura séria. Então, é super legal quando a gente consegue ter essas conversas e conversas, de novo, com trocas, né, que não é só a gente aqui ficar falando, e às vezes as pessoas nem prestam atenção, dá para ver que vocês estavam, de fato, aqui com a gente, então isso é super legal. Agradecer a oportunidade e a confiança de vocês no nosso trabalho sempre, né, a gente já fez vários projetos juntos, várias demandas diversas aí com vocês, então nos colocar à disposição para tudo que vocês precisarem, sigam contando conosco, e assim, a nossa dúvida não é outra de que vocês vão cada vez voar mais alto e a gente espera poder auxiliar com toda a parte jurídico, burocrático, que ninguém gosta de falar com advogado, mas assim, vocês podem falar com a gente que a gente promete que a gente é legal, tá? A gente está aqui para ajudar no que precisa for. Fala, Gabi. Primeiro, dar um feedback, né? Foi muito boa a apresentação, tá? Eu tinha esse medo, vai entrar o pessoal do jurídico, mas de novo, o pessoal de tá lá falando tudo durinho, durango, né? Foi muito boa a apresentação, obrigado, né? E deixar uma ideia já, Diego, pra gente fazer uma também sobre focada em LGPD, né? Acho que a gente fez ano passado, né, alguma coisa, né? Hoje, né? Eu trabalho com Product Discovery, tá? Então, realmente, eu faço muita call direto com o cliente para trocar ideia com ele, entender qual vai ser o produto dele. E realmente há sempre uma preocupação muito grande com relação à ideia dele, tá? Garantia de sigilo e tal, que a gente já garante. E também, realmente, às vezes ele tem umas demandas ali que eu tenho quase certeza que infringe algumas coisas de LGPD, então tem que estudar bastante, sabe? E aí eu acabo hoje tirando muito. Eu tenho um sobrinho que trabalha com ele é o braço direito do DPO lá do Zafari, tá? Inclusive, eu falei para ele que ia ter uma reunião com vocês no LabLaw. Ele, eu conheço o pessoal, eu sigo. Ele pede para eles um e-mail, pede para e-mail, ver se tu tem vaga lá. Pode mandar que a gente tem, inclusive. Tem? Então vou enviar depois, então. Porque ele diz que segue vocês, que posso trabalhar de vocês, né? Legal. Então, realmente, hoje eu chamo ele, tiro dúvida com ele, tá? E aí, realmente, é uma coisa muito importante, sabe? Essa questão da LGPD, ainda mais para o nosso trabalho, né? Então, e como a lei se atualiza constantemente, né? Exato. O que é ser correto hoje, amanhã, depois tem que ser atualizado. Eu tenho quase certeza que, às vezes, eu tenho uma coisa, não, isso aqui não pode. Depois, no dia pode, outro dia não pode, sabe?
Sim, sim. A legislação ela ainda está muito nenezinha, né? Então, a gente tem muito ambiente de incerteza sobre como vai ser nos próximos anos, porque a autoridade não se manifestou ainda. E todo dia ela vai soltando coisas novas, né? Mas com certeza a gente pode também pensar num treinamento específico relacionado a isso. Acho que é super relevante para todo mundo estar alinhado, né, em critérios mínimos que a gente precisa cumprir para não infringir a legislação, especialmente nesse momento em que a gente não tem muitas certezas, a gente tem sempre depende do contexto, né? Então, a gente conseguir desenvolver esse olhar de, tá, como é que eu entendo o contexto para ter essa percepção de é possível ou não é possível. Acho que é super válido, sim, contem com a gente para isso.